naturalmente, ele veio para falar um pouco com a gente sobre essa experiência de chegar aos Estados Unidos. Ele que já foi professor de outras universidades americanas também, antes de chegar à Universidade de Syracuse. Ele é professor colaborador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, para nosso orgulho. Ele que é doutor pela Universidade da Pensilvânia e mestre e doutor pela PUC de São Paulo, mas também carrega o título de bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pela Egrégia Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Meu queridíssimo professor Antônio Gide, seja bem-vindo a este debate virtual. Sério, obrigado pelo convite. Eu posso falar aqui pelas próximas 5 horas sobre estudar nos Estados Unidos, e as pessoas podem fazer as perguntas que quiserem. Tem aí o chat para fazer. No YouTube também, se o Zoom encher. Eu tenho gente aqui no Instagram, que eu resolvi fazer essa brincadeira aqui, colocar no Instagram. Tem o link do Zoom, eu acho que ir para o Zoom é melhor. Já vi que Beron está aqui, defensor público, amigo meu do Ceará. Daniel Dias, acabamos de falar mal de você aqui, Daniel. Venham para o Zoom, que a gente vai conversar um pouco sobre como estudar nos Estados Unidos. Eu não sei tudo, claro, né? E eu vou falar algumas coisas erradas, vou falar algumas coisas que são opinião pessoal, eu vou falar como se fosse verdade, e alguém vai levantar e dizer assim, eu discordo, né? Vou falar coisas incompletas, eu vou falar coisas que não se aplicam a todo mundo. Alguém pode dizer assim, mas isso não se aplica a mim. Pode não se aplicar. Vou falar coisas incompletas, mas alguma coisa eu sei, né, pelo fato de estar aqui estudando e ensinando nos Estados Unidos nos últimos 25 anos. Então, alguma coisa dá, se você sugar, assim, esmagar, você vai conseguir entender alguma coisa. Não, é certo. 25 anos, de fato, deve ter extraído ali alguma coisa. Mas estamos hoje, meu querido Gide, com a audiência extremamente qualificada, né? Muitas pessoas interessadas no tema. A gente tem aqui 2 grandes professores da Universidade Federal da Bahia, professor Rodrigo Moraes, professor Francisco Bertino, nos acompanhando. Mais tarde eu vou até abrir para eles fazerem perguntas também, porque são 2 queridíssimos professores e muito atuantes professores da UFBA. A gente tem aqui, como você falou aí, Daniel Dias está no Instagram, né? 2 professores da FGV do Rio. 2 professores da FGV do Rio. Então, a audiência é extremamente qualificada e, naturalmente, vamos começar nosso bate-papo, porque o pessoal quer saber aí um pouco dessa sua experiência. Antes da gente chegar na sua experiência nos Estados Unidos, a primeira pergunta que eu tenho é: quando surgiu essa ideia de ir para os Estados Unidos? Surgiu a partir de quê? O que é que despertou o seu interesse? Aí a gente já está entrando para uma questão um pouco pessoal, né? Eu comecei a estudar sobre as ações coletivas. Eu sempre estudei inglês, eu sempre tinha interesse de inglês. Eu estudava na Associação Cultural Brasil e Estados Unidos, que tem várias capitais. E eu nunca consegui conciliar o meu conhecimento de inglês com direito, porque no Brasil, naquela época, eu sou do milênio passado, na década de 80, 90, ninguém falava em Estados Unidos em termos de inglês. Eu até tentei, eu fiz de tudo, mas não existia. As pessoas conheciam a Itália, a Espanha, Portugal, quando a pessoa era muito sofisticada, a Alemanha, mas acabava aí. Os Estados Unidos, não. E eu não sabia que havia um mundo de coisas para aprender nos Estados Unidos e que o resto do mundo já estava pensando nos Estados Unidos. Então, eu comecei a estudar um tema que eram as ações coletivas, que, apesar de ser uma ação que existe desde o período romano, a ação coletiva moderna era dos Estados Unidos. Então, as pessoas que falavam sobre as ações coletivas tinham que falar alguma coisa das class actions americanas. Só que todo mundo citava a fonte italiana.
Então, todo mundo que estava escrevendo na década de 80 e 90 sobre ações coletivas diziam, porque as class actions dos Estados Unidos, aí botava nota em rodapé, um italiano. Aí falava outra coisa, um italiano. É uma aula à parte que eu teria que dar para explicar essa situação. Porque nós fizemos a nossa ação coletiva, e aí eu passaria aqui 1 hora conversando sobre isso, não através do que os americanos fizeram com a ação coletiva, mas através do que os italianos entendiam do que era. Então, veja, eu vou falar um pouco Itália, aqui, né? sobre... Como é? Você passou pela Itália, inclusive, antes de chegar aos Estados Unidos. Eu posso até falar um pouco sobre a minha trajetória, para que vocês saibam até o que me perguntar. Eu me formei em Direito na UFBA, em 91, fui colega de sala do professor Bertino, aí eu fiz o mestrado e o doutorado na PUC de São Paulo, e queria ir para os Estados Unidos estudar as class actions. Mas ninguém tinha contato com os Estados Unidos. Todo mundo tinha contato com a Itália. Então, eu fui para a Itália achando que a Itália era o berço do processo coletivo. Aí eu chego lá na Itália, na minha primeira reunião com o professor diz, mas nós não temos nada disso aqui, não. Aí eu tinha gasto toda a minha vida, eu era procurador do município de São Paulo, abandonei a carreira para ir realizar esse sonho, larguei. Eu era procurador do município de São Paulo, larguei, fui para a Itália, porque eu achava que era o berço do processo coletivo. Quando cheguei lá, ele disse, aqui não tem nada. Foi uma moda de alguns processualistas progressistas da década de 70, que escreveram sobre isso, mas depois que eles escreveram, nós não fizemos nada sobre isso. No final da minha estadia, eu conheci um professor, Ângelo Dondi, de Gênova, que conhecia um professor americano. Ele disse, Gide, o que é que você está fazendo aqui? Você tem que ir para os Estados Unidos. Mas eu já estava na Itália 1 ano e meio, meu tempo já estava esgotando, o dinheiro já tinha acabado há muito tempo, e eu fui para os Estados Unidos para dizer assim, bem, então eu vou passar 3 meses nos Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos para passar 3 meses, isso foi 25 anos atrás, tá? Aí eu fui para lá passar 3 meses e nunca mais voltei. Eu fui visiting scholar lá, eu fiz um doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia, como você falou. Eu também tive experiência internacional, eu dei palestras, dei cursos em vários países. E hoje eu ensino direito processual civil, responsabilidade civil, ações coletivas. Eu já ensino há 20 anos, ensino na Universidade de Syracuse, no estado da Nova York. Que maravilha, mais do hein? que você queria saber. Falei mais do que você queria saber. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, veja, então, eu queria saber um pouco mais, até para a gente chegar no tema de como estudar, esse detalhe da sua passagem americana. Tipo, como foi que você chegou? Você falou já que chegou como fazer 3 meses. Por italiano, porque ninguém conhecia. Agora, quando eu cheguei aqui, eu descobri que, embora a academia brasileira não conhecesse o direito americano, havia uma pequena parcela de advogados que já vinham estudar o LLM aqui desde aquela época, desde os anos 90. Então, a advocacia que está trabalhando com empresas, a advocacia já tinha descoberto os Estados Unidos. Os acadêmicos só descobriram depois de 2010, agora em 2020, que eles começaram a descobrir os Estados Unidos. Mas os advogados e as advogadas já conhecem o poder do direito norte-americano há muitas décadas. Maravilha. Quais foram as universidades que você passou aí nos Estados Unidos? Eu estudei na Pensilvânia, depois eu ensinei na Pensilvânia, eu ensinei na Universidade de Detroit, ensinei na Universidade de Houston, estou agora em Syracuse, mas também já fui professor visitante no México, na Bélgica, já estudei na França. Uma vez que você está aqui, fica mais fácil desgarrar e ir para outros lugares. E aí vem a pergunta central, né, que vai se desdobrar em outras tantas aí. Por que
estudar nos Estados Unidos? Quais seriam as razões para alguém estudar nos Estados Unidos hoje? A premissa dessa conversa é a importância de estudar nos Estados Unidos. Veja, eu não sou americanófilo, não tenho amor pelos americanos, não sou daquelas pessoas, não tenho bandeira dos Estados Unidos em casa, não tenho amor pelos americanos. Então, você não vai me ver aqui babando, falando sobre os americanos, tá? Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com os Estados Unidos, amor pelo que eles são internamente, ódio pelos que eles representam internacionalmente, associado a uma pitada de inveja, né? Mas a gente tem que reconhecer o valor da cultura americana e a primazia do business norte-americano e do direito norte-americano no mundo. Tá? Eu falei que eu estudei na Itália por 1 ano e meio. Eu fiz o curso que é o que os processualistas brasileiros faziam na época, né? Ada Grinova, Cândida Marco. Eu fiz um curso com o sucessor de Enrico Túlio Liban, com Tarsia. E eu estava lá, às vezes, à noite, estudando. Aí eu parava assim um pouco e me perguntava onde é que eu estava. Porque eu estava lendo tudo igualzinho ao Brasil. Legitimação para agir, interesse processual. Era igual, os capítulos eram divididos da mesma forma, os capítulos eram iguais, tanto que há muito... eu posso falar até a palavra plágio, né? Há muita cópia. Tem aqui um professor de direito autoral aqui que vai me perseguir, mas há muito plágio dado dos italianos, porque você pega um livro de um professor italiano e de uma professora brasileira, é parecido. Então, tudo que tem na Itália é igualzinho que tem no Brasil. Tudo que tem na Itália, de novo, já foi trazido pelo Brasil. Na minha primeira semana nos Estados Unidos, eu me lembro ter escrito para os meus amigos que eu já tinha aprendido mais do que em todo o meu período na Itália. Porque você vai para a Itália, você vai para estudar o mesmo que você conhece aqui. Todo mundo já foi para a Itália, todo mundo já trouxe da Itália. Os Estados Unidos é um campo aberto de coisas novas. Tudo é novo, não foi explorado ainda. Sem falar que a gente tem uma visão errada da Itália, que a gente acha que é um grande país, mas que, na verdade, dentro da Itália, dentro da Europa, é um país e um direito que não tem prestígio nenhum. Rapaz, é importante, então. Agora, meu querido Gide, tudo bem. Você diz que o aprendizado é um elemento relevante para alguém decidir estudar nos Estados Unidos. Mas são sistemas diferentes. E o que é que eu faria com esse diploma? O que é que eu faria com esse diploma de um LLM, por exemplo? Primeiro, mais uma vez, fala aqui o pessoal que está aqui no Instagram, se quiser ir para o Zoom, está convidado aqui, quiser fazer pergunta. Aqui eu não vou poder ler as perguntas, mas se quiser ler as perguntas, escrever pergunta no Zoom e no YouTube, pode... a informação está aí no meu Instagram. Estou falando porque já tem muita gente aqui, e aí era bom que eles fossem todos para o Zoom. A primeira pergunta é: diga. O que é um LLM? Então tá, o que fazer com o diploma do LLM? O LLM, ele é a moeda de troca da advocacia internacional. Você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar em alguma organização internacional, você pode trabalhar na Europa, você pode trabalhar na Ásia, você pode trabalhar na África, você pode voltar para o Brasil e trabalhar com advocacia internacional, ou você pode praticar uma advocacia nacional, mas você será um profissional diferenciado. Você vai ser uma pessoa diferente, porque você vai ter essa exposição a uma maneira de pensar. Não é que necessariamente os Estados Unidos têm um direito melhor, tem coisas boas e tem coisas ruins, mas é que você vai aprender a pensar coisas diferentes. O americano pensa com o lado direito do cérebro, a gente pensa com o lado esquerdo. É uma coisa diferente. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma advogada melhor. E claro que nada disso pode acontecer. Você pode voltar para o Brasil e não acontecer nada. O diploma em si não é garantia de que você aprendeu alguma coisa
E você ter aprendido alguma coisa não é garantia de que você vai ser um profissional bem-sucedido. Mas você também perguntou o que é o LLM. Então, o LLM, né, Masters in Laws, o doble L, né, o L dobrado, é que quando você fala no plural, você dobra a letra, né? Então, o nome é Masters in Laws. É um mestrado em Direito, primordialmente para advogados estrangeiros. Não é um mestrado como a gente conhece no Brasil. Não é um mestrado acadêmico que leva 2, 3 anos, que tem uma tese acadêmica de 200 páginas ao final. A maioria desses programas de LLM nos Estados Unidos ou não exigem nada, ou exigem, no final, um paper de 25 páginas. Não é um mestrado acadêmico, é um mestrado profissional. Você vai estudar o direito americano. Agora, o fato de não exigir uma dissertação ao final não significa que é mais fácil, né? Não, ao contrário. No LLM, você vai estudar muito. Veja, eu sei o que é estudar muito. Eu estudei na Faculdade de Direito porque eu gostava, eu estudei no mestrado da PUC porque eu gostava, eu estudei na Itália, eu estudei para escrever artigos e livros. Então, eu sei o que é estudar, eu gosto de estudar. Mas estudar nos Estados Unidos é diferente. Eu me lembro que no período que eu estava como estudante, eu ia dormir com uma coisa na cabeça. Eu dizia, se o dia tivesse mais 1 hora, eu ia conseguir fazer tal coisa. É diferente. Para um cálculo aproximado, você tem que ler 20 páginas de decisões por cada aula do seu dia. Então, cada aula, você tem que ler 20 páginas de um livro. Então, como você tem 2 ou 3 aulas por dia, isso daria, em média, umas 150, 200 páginas por semana. Só que não é só ler, porque não é para você dar uma passada de olhos porque o professor vai expor a aula. Você tem que estudar e você tem que estar pronto para responder as perguntas do professor. Então, é um estudo em muito mais alto nível do que o que a gente está acostumado. Então, não é brincadeira. Eu falo para as pessoas, vocês às vezes vocês já ouviram falar de gente que faz curso em outros países e que vai tomar vinho, turismo. O LLM, não. O LLM você tem que estudar muito, tem que estudar todos os dias. Se você não está disposto a estudar, eu não te quero. E nem você quer vir. Nem eu te quero, nem você quer. Então, não adianta você pensar no assunto se você está querendo... quero uma experiência internacional. Não. Você vem aqui para o LLM para trabalhar. Sim, com certeza, com certeza. Agora, veja só tem uma dúvida que eu acho que é de algumas pessoas sobre essa graduação americana, né? Como é que alguém se gradua em Direito? Você falou um pouco sobre essa diferença. Você tem o college, aí depois você tem uma espécie de uma especialização, que seria a graduação em Direito, alguns cursos seriam. Como é que funciona isso para o pessoal? Veja, você aqui, nos Estados Unidos, aqui a gente tem que abrir um parênteses aqui para contextualizar os Estados Unidos. Presta atenção e acredite em mim. O que eu vou falar é estranho, mas acredite, não tem jeito, é a verdade, eu estou aqui, acredite, tá? Direito nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação, tá? No Brasil, você entra na faculdade de Direito com 17, 18 anos. Eu entrei com 17, tá? Os alunos entram na faculdade de Direito com 21 anos, 22 anos. A maioria dos meus alunos é menor de 20, é mais jovem do que 26 anos, tá? Mas tem muitos alunos mais velhos, tem alunos com mestrado, tem aluno com doutorado, mas todos eles são formados em alguma coisa. Acredite, não tenha, mas ele falou, mas não é bem assim. Acredite, todos são formados em alguma coisa. Pode ser o que for, pode ser física,
pode ser administração. Eu tive uma aluna que se formou em dança, filosofia, biologia. Nos Estados Unidos, duas matérias são curso de pós-graduação: direito e medicina. O resto é graduação. Acredite, é estranho, não faz sentido, só acredite. Então, direito e medicina são cursos de pós-graduação. O curso de direito, ele é em 3 anos. E ele é chamado Juris Doctor. Doutor em direito, porque é pós-graduação, são 3 anos de estudo intenso. Eu te garanto que você estuda mais do que nos 5 anos de faculdade. Eu posso dar um exemplo, quem assistiu aquele Legalmente Loura, Elle Woods, aquela moça, ela se forma primeiro em alguma coisa e depois ela vai para a faculdade de Direito. Você pode formar no que quiser. Abrindo um parênteses dentro do parênteses, medicina é só um pouquinho diferente, porque medicina, você tem que... é obrigado, você se forma no que quiser, mas você é obrigado a fazer 1 ano de química, 1 ano de física, e 1 ano de biologia, e 1 ano de inglês. Eles têm umas exigências. Direito não tem exigência nenhuma. Tá? Agora, veja tem uma vantagem e desvantagem para o advogado americano. A desvantagem é que o advogado americano ele é caro. É caro para você ser advogado. Porque não somente você tem que ir para uma faculdade antes, que custa caro, custa $50 mil por ano em 4 anos de college, como depois do college você vai passar 3 anos já formado em alguma coisa, ou seja, você não somente vai pagar os 50 mil de faculdade, como você vai morar fora de casa, como você vai deixar de ganhar o salário de uma pessoa formada. Então, formar um advogado nos Estados Unidos é caro, custa dinheiro, é muito caro para a pessoa e é caro para o sistema. Mas os advogados americanos são fantásticos, porque se você precisar de uma pessoa de patente, por exemplo, a pessoa já é formada em biologia, ela já é formada em química. Se você pega um advogado de empresa, ele pode ter contabilidade na sua formação. Ela pode ter administração na sua formação. Então, o advogado norte-americano, se a pessoa é um advogado contra médicos, o cara é formado em biologia. Então, ele vai lá e saca. Se você está falando uma mentira, ele diz, não, isso aqui não é uma mitocôndria, isso aqui é outra coisa. Eu não sei a diferença entre mitocôndria e vírus, entendeu? Mas, então, essa é a vantagem e a desvantagem do advogado norte-americano, que ele é mais bem formado que um advogado, não só brasileiro, o resto do mundo faz como no Brasil. Você sai da faculdade e você vai para... Desculpe, você sai da escola e você vai para a faculdade de Direito. Você falou que se estuda muito no LLM. Agora, se estuda muito quanto? Quanto é que se estuda no LLM? Aquelas 200 páginas por semana, mais alguma coisa? Você acrescentaria alguma coisa a esse estudo? Sim, você pode ter um paper para fazer, você pode... É tempo integral, entendeu? É tempo integral. O LLM, ele dura 9 meses, tá? É uma gestação, mas é o normal de qualquer curso. No Brasil também, 9 meses. Quando a gente fala de ano letivo, são 9 meses. A única diferença é que as estações são invertidas. O que é inverno aqui é verão lá no Brasil, e o que é inverno no Brasil é verão aqui. Então, os cursos começam em meados de agosto e vão até meados de maio. E de meados de maio a meados de agosto é o verão americano, são as férias. Mas esse verão é uma coisa importante, que você pode chegar mais cedo, chegar no verão americano, para estudar inglês. Tá? Uma coisa que muita gente me pergunta é se dá para trabalhar. Dá para fazer o LLM e trabalhar? Você falou que é tempo integral. É uma conversa que a gente tem que abrir várias ramificações. Trabalhar em quê? Trabalhar em onde? Quem é você? Né? Então, veja, para fazer um curso de LLM em 9 meses, não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar. Você tem que fazer o curso em período integral. Todos os meus alunos, durante os 3 anos, período integral. Não tem gente trabalhando, fazendo estágio durante o dia e aula durante a noite. Isso não existe. Integral, tá?
Então, também fazer o LLM não dá para ir trabalhando. Talvez, se você tiver um trabalho que pode ser feito em 6 horas por semana e te pague muito bem, aí vale a pena, né? Mas não faz sentido porque o LLM já é um curso muito caro. Se você for trabalhar, você não vai aproveitar a experiência, né? Tem muita coisa para estudar. O curso exige tempo integral. Mas aqui eu posso abrir uma exceção. Claro que é possível você ir com um trabalho online, tá? Mas você não vai poder fazer o curso em um ano letivo. Não dá. Você vai ter que fazer, em vez de em 2 semestres, você faz em 3, você faz em 4. Melhor ainda, vai passar 2 anos nos Estados Unidos. Tá? Agora, tem um detalhe aqui dentro do detalhe. Eu não sei como é que o governo americano vai achar se você for pedir um visto de estudante dizendo que vai trabalhar. Bom, é trabalhar no Brasil, mas é trabalhar. Então, é uma coisa que também tem essa questão do visto. Talvez você não possa dizer dessa forma e tal. Então, existe a questão legal do visto. Mas essa possibilidade de trabalhar online no Brasil é uma coisa nova, é um presentinho aí que a pandemia nos deu. Mas eu tenho que ter uma outra ramificação também, que é o seguinte, você poderá trabalhar se for um trabalho que você tenha no Brasil bem remunerado. Você vir para cá para trabalhar nos Estados Unidos, achando que trabalhando pagaria o LLM, aí é outro papo. Primeiro porque você não vai ter um trabalho de alto salário, a menos que você já tenha, tudo bem. Você é uma pessoa que as portas se abrirão para você e um escritório americano maravilhoso vai te pagar um monte de dinheiro, tudo bem. Mas se você vem, você pode ser ministro no Brasil. Aqui você não é nada. Você pode ser um escritor, um literato no Japão. Quando você chega no Brasil, você é analfabeto. Então, o tipo de emprego que você terá vai te pagar pouco demais para compensar você conseguir pagar o seu LLM e custear. Então, são várias ramificações dessa pergunta que depende da situação concreta da pessoa. Então, se você é uma advogada, eu recebo muito promotor, juiz, procurador, você, em geral, eles pedem licença remunerada, mas se a pessoa quiser vir com trabalho online, aí vai ter que fazer em tempo parcial. Mas vir para achar emprego aqui, você não sabendo que não dá, porque você vai ganhar pouco. Não dá para pagar os valores daqui, entendeu? Veja, tem uma pergunta aqui, que é uma dúvida que eu acho que deve ser de muita gente também, de Guilherme Rodrigues. Ele trouxe aqui, professor, com relação ao LLM, você escolhe uma área de especialização ou é uma formação geral para conseguir advogar no país? Existe alguma... Pode estabelecer uma especialização em um segmento? Você pode escolher disciplinas específicas de uma área, além dessa eventual formação para advogar no país? O que é que precisaria disso aí? Olha, tem 2 perguntas que eu recebo no Brasil que são muito engraçadas. Uma é a seguinte: Gide, você trabalha em quê? Aí eu digo, eu sou professor. Aí o brasileiro fala assim, não, eu sei que você é professor, mas você trabalha com o quê? Achando que eu vou dizer, eu sou juiz, eu sou procurador. Aí eu digo, não, eu sou professor. Eu já entendi que a pessoa vai ficar nervosa. Eu sou professor. Não, eu sei, Gide, mas o seu trabalho é qual? Você trabalha com o quê? Né? É uma pergunta engraçada que eu recebo. Né? A outra pergunta, que não é tão engraçada assim, que é essa aí que essa pessoa fez, que é fantástica. O mestrado é em quê? Porque a gente está acostumado com o mestrado brasileiro, linha de pesquisa, não sei o que, PPP. Veja, em geral, o LLM nos Estados Unidos, ele não tem concentração. É um mestrado em direito americano. Não é mestrado, você vai, é um mestrado geral. Você pode ver como mestrado geral, mas é um mestrado em direito americano. Mais específico do que isso, não existe. É um mestrado em direito americano. Há alguns LLMs nos Estados Unidos que são especializados.
a LLM de direito ambiental, de direito tributário, tem alguns especializados. Uma outra coisa é que esses mestrados especializados são os únicos que podem ter juristas americanos, porque, em geral, o LLM ele é para estudantes internacionais. Mas aí a pessoa pergunta, e como funciona o mestrado genérico? Como é que funciona? Não tem concentração? Você tem que fazer 8 a 10 matérias por ano. E você escolhe essas matérias entre uma centena de matérias que são oferecidas todos os anos. Tem uma diversidade muito grande nos Estados Unidos. Um parênteses aqui, no Brasil, é assim. Primeiro ano as matérias são essas, segundo ano as matérias são essas, terceiro ano, todo brasileiro faz tributário, todo brasileiro faz direito civil, todo brasileiro faz contratos, todo faz penal, todos fazem todas as mesmas matérias. Em algumas faculdades, o último ano dá um pouco de liberdade para você fazer alguma coisa. E tem as optativas. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos tem 100 matérias e você vai escolhendo as que você quer fazer. Todo advogado americano é diferente do outro. O primeiro ano é igual a todo mundo, né? Mas o segundo e o terceiro ano, cada advogado é diferente. Eu posso me formar sem fazer tributário, posso me formar sem fazer família, posso me formar sem fazer processo penal. Então, veja, o brasileiro ele é jogado nesse esquema. Você vai fazer 4 a 5 matérias por semestre, você escolhe entre as centenas, e você escolhe o que fazer, você monta a sua grade curricular. Agora, existem padrões que você pode seguir. Vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu gosto. Eu sou processualista penal, eu vou fazer esse penal, processo penal, alguns crimes e tal, vou pegar matérias especializadas. Eu sou processualista, eu sou civilista, eu sou de direito de autor, vou fazer autor, patente, um seminário de tal coisa. Então, você foca no que você quer. Ou você vai assim, vou fazer direito à economia, direito à literatura, direito e desenvolvimento social, direito em países emergentes. É outro padrão que você pode fazer. Ou tem um terceiro padrão, você foca nas matérias do exame da OAB americana. Da OAB americana, que é o Bar Exam. Tá? Então, essas são as... É assim que funciona o LLM. Agora, existe algum outro programa além do LLM? Veja, tem. Deixa eu te falar uma coisa que me ocorreu aqui. Como é que funciona ainda o sistema do LLM? Em quase todas as matérias, você estuda na sala com os alunos americanos. Tá? Não é uma sala só para os estrangeiros, não. Você é jogado na jaula do leão, das aulas, nas aulas do direito americano. Eu vou sugerir aqui um filme. Paper Chase, ou The Paper Chase, tá? Que em português de Portugal tem uma tradução literal, que é Em Busca do Canudo. Eu não sei fazer o sotaque português, não, mas é Em Busca do Canudo. Que é a tradução português. No Brasil, a tradução é uma tradução louca, que não tem nada a ver com o tema, O Homem que Eu Escolhi. Tem nada a ver esse título. The Paper Chase, O Homem que Eu Escolhi. Assistam esse filme e vocês vão entender o que é estudar nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês são jogados na jaula do leão com os americanos. Aí você diz assim, eu sou formado em Direito, eu sou uma juíza federal, mestre, doutora em Direito, já escrevi 40 livros, como é que eu vou estudar Direito com aluno? Né? Vai ser a pior aluna da sala. Tá? Deixa essa arrogância de lado, que você vai estudar e com o sistema de precedentes, com a dificuldade da língua, com a maneira de pensar um direito com o outro lado do cérebro, você vai ter uma dificuldade grande de sobreviver. Agora, você vai sair vitoriosa. Tá?
além disso, para comparar os alunos, não pense que o aluno americano é como o aluno brasileiro. Tá? Por exemplo, só existem 200 faculdades de direito nos Estados Unidos. 200. 200 deve ter só na capital de São Paulo, aqui no Brasil. Tá? E eu já falei que o curso de direito ele é pós-graduação. Tá? É um curso caro, altamente selecionado. Todo mundo já tem suas profissões. A pessoa pode ser um biólogo, pode ser uma física, pode ser uma engenheira. Só faz direito quem quer fazer direito. Ninguém faz direito porque é a única faculdade boa da cidade. Ninguém faz direito porque não tem outro curso para fazer. Ninguém faz direito para fazer concurso. Ninguém faz direito por falta de opção. Porque nos Estados Unidos você pode se formar em uma infinidade de coisas e ainda ganhar dinheiro. Então você só faz direito se você tiver um plano. Você tem um objetivo, você quer fazer direito. E você está pagando muito dinheiro para isso. Você não está ali para brincar. Tá? Então, toda a atmosfera da aula de direito, na faculdade de Direito é diferente da atmosfera no Brasil. O pessoal de 17 anos, que está querendo estágio, que, na verdade, queria fazer história, mas história não paga direito, aí vai fazer direito, ou quer fazer concurso, não tem nenhuma vontade de fazer direito. Pois bem, aí você vai, esse povo que está super motivado, sabe o que quer, já é formado em alguma coisa, já foi selecionado, porque você tem a seleção também, não é todo mundo que aceita. Então, o direito é um curso, curiosamente, de pós-graduação, mas introdutório, porque ninguém sabe direito. Mas as aulas não são banais. Não é uma aula expositiva. Você não vai ter um professor fazendo uma tabela no quadro negro dizendo os tipos de contrato. Os contratos podem ser unilaterais e bilaterais. Não vai, não é isso. A pessoa vai ler o caso antes, vai responder perguntas. É um outro ambiente, um ambiente de competência, de seriedade, de comprometimento, de competição. Eu posso falar depois sobre a competição nas notas. As universidades são ranqueadas. Dentro das universidades, os alunos são ranqueados. E a sua nota tem uma relação proporcional à quantidade de dólares que você vai ganhar na sua vida. Não direta, né? Não direta, que você pode ser um péssimo aluno e ganhar dinheiro. Mas há uma correlação estatisticamente relevante. Se você não é um dos melhores da sua turma, você não vai ser contratado por um bom escritório de advocacia. Não vai. Então, por exemplo, vou dar uma outra... Eu estou falando muito aqui, mas é porque é tanta coisa para falar. Olha que coisa interessante. Eu ensino processo civil e responsabilidade civil. Essas são duas matérias do primeiro semestre de direito ao lado de contratos. Então, você tem Civil Procedure, Contracts, Torts e Legal Writing. Tá? Se a minha aula de processo civil for numa segunda-feira de manhã, a primeira aula de um aluno de direito americano é de processo civil, que a gente só ensina no terceiro ano. A primeira aula é de processo civil. A segunda, a responsabilidade civil, e no dia seguinte, contratos. E eu vou provar. Você vai dizer assim, Gide, você está mentindo, você sabe que a gente não sabe, e aí você mente, que eu sei que você é mentiroso. Eu vou provar. Eu vou numa prova aqui que é irrefutável. Quem já assistiu Legalmente Loura? Em Legalmente Loura, a primeira aula de Ellie Woods na Faculdade de Direito é de que matéria? Processo civil. O tema foi a competência jurisdicional da Justiça Federal. É a primeira aula. Não é a minha primeira aula, porque eu começo de uma outra forma, mas eu ensino aquilo em processo civil. Aí o que aconteceu na aula? Ela não estava preparada e foi expulsa da sala de aula. Para você ver a situação. Eu vou tentar achar o link aqui e eu vou colocar no chat para vocês verem aqui. Não assistam agora, não,
porque é uma falta de respeito vocês assistirem um YouTube aqui enquanto eu estou falando coisas tão interessantes. Mas copiem esse link e assistam. Primeira pergunta que foi falada foi dia da competência da Justiça Federal. E ela não soube a resposta porque não estava preparada e foi expulsa da sala de aula por não ter lido. No primeiro dia de aula, ela disse assim, mas eu não sabia que não podia ler no primeiro dia de aula, que tinha que ler no primeiro dia de aula. A senhora disse, você é uma idiota. Você é uma idiota, porque todo mundo sabe. Alguém aqui não sabe? Todo mundo disse, eu sei, eu já li. Então, primeiro dia de aula, eu faço isso que aconteceu com ela. Eu chamo um aluno e eu faço a pergunta para o aluno, primeiro dia de aula. Eu nem me apresento. Boa tarde, meu nome é Gide. Não. Mr. So-and-so. O que é isso? A pessoa já toma um baque e aí aquilo, eu não sei como falar isso em português, né? Set the tone. Marca o tom do resto do ano. O pessoal sabe que ali não é brincadeira. Né? Você está dando ideia para Bertino e Rodrigo Moraes aí, viu? É para dar aula no primeiro ano de faculdade, Bertino. E eu falei e nem respondi a sua pergunta. Não respondeu a pergunta do doutorado. Ia chamar a atenção agora. Tem doutorado? É muita coisa para falar. Veja, a gente estava falando do LLM. Tem 2 outros programas possíveis. Mas o LLM é o carro forte, é o que é importante de fazer. Você tem o SJD, ou JSD, que é o doutorado, e você tem o que eu já falei, que é o JD, que é o curso de Direito. Então, vamos por partes, tá? De novo, você não vai acreditar em mim, mas acredite no que eu vou falar. O SJD, ou JSD, chama Doctor of Juridical Science. E o JD chama Juris Doctor. Tá? O SJD é o doutorado. Ele é um programa de 3 a 5 anos. Ele tem uma defesa de tese. Ele tem um orientador. Eu sou orientador, eu tenho alunos. Para você fazer o doutorado, você tem que fazer o LLM antes. A maioria das universidades exigem que o seu LLM seja na própria universidade. Então, você faz 1 ano de LLM, o doutorado tem 1 ano de período residencial, ou seja, você tem que ter 2 anos em residência. Depois, você tem mais 3 anos para terminar a sua tese onde você quiser. Tá? Esse é o doutorado. Mas o doutorado tem uma utilidade muito limitada nos Estados Unidos. Ele é um título para estrangeiros. Ninguém sabe que existe. O valor dentro dos Estados Unidos é pequeno. Então, vale se você quiser ser acadêmico no Brasil, pode valer se você quiser ser acadêmico nos Estados Unidos, tá? Mas só se você também tiver outras qualificações. Mas se você quiser imigrar para os Estados Unidos, se você quer fazer para a advocacia, você tem que fazer o curso de Direito, que é o Juris Doctor. Aí você vai dizer assim, eu já sou formado, já tenho mestrado. Cala a boca, não fale besteira. É um curso muito puxado, é um curso muito difícil. Em geral, ele dura 3 anos, como eu já falei, mas algumas universidades permitem que você faça em 2. Então, se o seu objetivo é imigrar ou ser um advogado, até no Brasil, se o pessoal aqui valoriza você ter um LLM, imagine você ter um curso de Direito. Tá? Algumas poucas universidades permitem fazer o JD em 2 anos. Eu criei isso em Syracuse, mas eu sempre gosto que você tenha feito primeiro o LLM. O LLM é o rascunho, para você sentir como é o drama. Acredite em mim, é puxado. Tá? O LLM é puxado, o SJD é insuportável. E direto para o curso de Direito é uma receita para o fracasso. Você tem que falar o inglês perfeito, você tem que ser extremamente bem preparado, você tem que ter uma disciplina enorme para estudar, e nem sempre você consegue ter essas 3 coisas. Se você faz o LLM antes, você vai se acostumando com o ambiente, e o LLM vira um rascunho do seu curso de JD.
Aí suas notas vão ser altas, você vai se dar bem. Então, se você quiser emigrar para os Estados Unidos, você tem que fazer primeiro o LLM e depois você faz um curso de Direito. Tem que fazer o curso de Direito. Não ache que é uma diminuição você fazer um curso de Direito já tendo um curso de Direito ou tendo mestrado e doutorado. Lembre que aqui o curso de Direito é uma pós-graduação. Bem, já que você falou de ir para os Estados Unidos, de migrar, a pergunta agora é quando ir. Essa deve ser uma pergunta que você recebe bastante também, né? Qual o melhor momento profissional para fazer o LLM? Tipo assim, eu tenho que ir jovem, eu tenho de ir experiente, tenho de ir mais velho, quando me aposentar. Você acha que eu devo ir com criança? Devo ir solteiro? Devo ir casado sem criança? Como é que funciona? Veja, todo mundo pensa isso. Eu ouço sempre essa pergunta, e é uma pergunta que eu sempre digo, é uma pergunta inútil. É uma pergunta inútil. Vá quando você puder. Se você puder ir agora, vá agora. Se você só puder ir depois, vá depois. Vá quando você puder, tá? Essa coisa de você preparar para o momento ideal, todo mundo pode ter uma opinião de qual é o momento ideal. Mas essa coisa de preparar para você ir no momento ideal pode dar certo, mas pode falhar. Você só tem uma vida, você não tem rascunho. Então, muita gente diz, tá? E é lindo isso que eu vou falar. Muita gente diz que o ideal é você ir com 2 anos de formado, 3 anos de formado, tendo tido uma experiência advocatícia. É verdade, é lindo, porque você se formou, você não é uma pessoa muito jovem, você tem uma experiência de advocacia, tá? Mas, por outro lado, planejar é muito perigoso. Primeiro que você não vai saber se você vai ter uma prática de alto nível. Você não sabe. Você passa 2 anos, não consegue uma prática legal, não adianta nada. Segundo que você não sabe se daqui a 2, 3 anos você pode viajar. E o resultado é que aí você nunca vai. Aí você se prepara, tem 2 anos de experiência advocatícia, é importante, mas aí descobre que a tia que amamentou o seu marido ficou doente. Ela está com câncer de seio, e aí o marido diz, olha, eu não vou, minha tia precisa de mim. Ou depois de 2 anos, você conhece a mulher da sua vida, ela não fala inglês, ela está fazendo residência médica, você não pode ir. Aí você não vai. Ou depois de 2 anos, você que estava todo engajado para ir com sua mulher, com seu marido, você se separa. Aí você tem menos dinheiro, tem menos possibilidade, não vai. E tem gente que vai depois de aposentado. Você mencionou aposentado, tem gente que vai para se preparar para a profissão posterior. Pessoa do Ministério Público, ela já vai pensando no quando aposentar. Eu tenho gente que veio para se aposentar. Um membro do Ministério Público que veio e se aposentou e veio morar aqui. Então, eu posso falar o que for sobre o melhor momento, teoricamente, quantas e quantas pessoas... Isso aqui eu estou falando não é teórico, não. Quantas pessoas me disseram, eu não posso vir esse ano, só posso ir no próximo ano. Eu digo, essa pessoa não vai me ligar nunca mais. E quantas pessoas planejaram e aí, na hora de ir, me disseram isso. A minha mãe ficou doente. A minha mulher ficou doente. O meu marido está com um problema. Não pode ir agora. Eu falei, bom, você não veio antes. Aí eu nunca mais ouço falar dessa pessoa. Então, teoricamente, eu poderia até dizer, você tem que ter uma experiência e tal, mas tanto faz, venha quando você puder. Se você vier quando jovem, você vai dar um boost na sua carreira desde o começo. Se você vier já experiente, você vai dar um boost na sua carreira pelo meio. Se você vier depois, você vai dar um boost no final. Venha quando você puder. Vai dar para ir com criança? Ah, você falou da criança. É uma coisa importantíssima, né? Muitos pensam que, pô, eu já tenho um marido, filho, eu já estou velha, não dá. Não, bobagem, bobagem. Seus filhos vão aproveitar mais do que você. Olha, eu já disse que o aproveitamento para o jurista é maravilhoso. Imagine para a criança, muito maior. Ela vai voltar falando melhor que você. A experiência que vai ser um divisor de águas para você vai ser igualmente um divisor de água para a criança.
Uma coisa interessante é que, a partir de 5 anos de idade, as crianças já têm direito à escola pública gratuita nos Estados Unidos, e antes de 5 anos, tem uma possibilidade de uma creche e tal, que também não é necessariamente muito cara. Se você for parar para pensar, um intercâmbio estudantil para um filho custa 15 a 20 mil dólares. Você vai mandar seu filho para estudar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio cultural. Ele vai passar um ano longe de você, vai pagar 15, 20 mil dólares. Se você for estudar lá, você está dando essa mesma experiência sem pagar nada, e tanto o seu filho está crescendo como você está crescendo. Vocês estão criando memórias iguais, né? Vocês conhecem os amigos dele, você conhece os vizinhos, e você ainda economiza um ano de escola particular. Ó, eu sei que você já falou disso, só que eu queria só deixar isso mais detalhado para o pessoal que está acompanhando a gente, tá? Quer dizer, não, antes eu ter uma pergunta anterior, na verdade. O que é que a pessoa precisa fazer para ser aceita numa faculdade americana? Qual a trajetória que ela precisa percorrer para ser aceita? E tem alguma exigência específica em termos de publicação? Ou apenas o nível do inglês, como você já mencionou? Ou tem alguma outra questão? Publicação não, porque é uma coisa profissional, mas se você tiver, pode ajudar na aceitação. Então, primeira coisa é o inglês. Então, a coisa mais importante, você tem que ser fluente. Tá? Se você não fala inglês, eu não te quero. E se você não fala inglês, você também não quer vir. Tá? Tem gente que diz assim, eu quero muito ir, mas não falo inglês. Eu falei, cara, você não quer. Você vai chegar aqui, você não vai entender nada. Você não quer vir, se o seu inglês não é bom. E saiba que uma coisa é o inglês descritivo que a gente aprende na escola. Vira à direita, vira à esquerda, eu tenho 2 livros para te dar e tal, eu vou para a praia. Descrição de fatos. Outra coisa é o inglês abstrato jurídico. Não que você tenha que estudar algum inglês jurídico, de jeito nenhum, mas o seu nível de inglês descritivo tem que ser tal que você atinja uma pessoa conversando sobre prescrição, prazos temporais, decisões estratégicas de um litígio. Você não precisa estudar direito em inglês jurídico de jeito nenhum. Nem estude. Não existe inglês jurídico. Esqueça isso. Só leia algo jurídico se seu inglês já está bom. Caso contrário, leia romance, assista a televisão com legenda em inglês, ouça música, melhore o seu nível de inglês, escrito, falado, ouvido, né? Como é que você prova o nível de inglês para a universidade americana? Você prova através do teste TOEFL. Né? As faculdades exigem, em geral, 100 pontos. Tá? Mas se você tirar menos, não se desespere. Você tenta. E se você tirar mais, melhor, porque aí você, na competição com outras pessoas, você vai ter uma vantagem. Nas faculdades de Direito, elas só te aceitam se você, no momento da inscrição, você provar que já tem um inglês bom. Mas como eu conheço o brasileiro, eu faço um outro caminho. Em Syracuse, eu aceito a pessoa antes dela falar perfeitamente. Eu digo, olha, eu estou vendo que você já está ali na boquinha da garrafa, para usar uma gíria popular, você já está ali na boquinha da garrafa. Eu vou te aceitar com a condição de que você faça um curso de inglês antes, durante o verão americano. Lembra que eu falei o verão? Né? Então, você tem um inglês bom, mas não é muito. Você vai ser aceito com a condição de você fazer o curso de inglês, que pode ser 1 mês e meio ou 3 meses antes. Né? Eu falei que o LLM começa meados de agosto, então o verão é meados de maio a meados de agosto. Você pode ou passar o verão todo ou metade do verão. Isso é uma coisa que eu criei aqui em Syracuse, que é aquela coisa de te aceitar no processo de estar com o inglês melhor. Uma outra coisa que eu posso fazer também, mas isso aí é uma raridade, mas já aconteceu, já teve gente que teve assim, e meu inglês é 0. Posso ir? Pode. Só que você não vai fazer 3 meses, você vai fazer 1 ano de inglês. Já teve gente que veio aqui com inglês muito baixo, passou 1 ano fazendo curso de inglês e depois de 1 ano foi aceito.
Pronto, a minha pergunta em relação com isso aí. Porque o tempo nos Estados Unidos, naturalmente, gera um custo. Então, além do inglês, tem que ter dinheiro para ir. Mas tem alguma bolsa? Tem alguma forma de custeio de outras despesas? Como é que funciona isso? Peraí, deixa eu falar aí, porque eu tenho ainda outras questões sobre a ser aceito. Eu não sei se você está querendo interromper aí por causa do tempo, mas por mim eu ficaria. A gente tem mais coisa para conversar aqui. Uma outra coisa para ser aceito na universidade são as notas na sua faculdade de origem. Isso é importante. O americano é fissurado em nota. Você tem que passar com notas altíssimas no Brasil. Se, por exemplo, se a sua faculdade ranqueia os alunos, você tem que estar bem colocado. Suas notas têm que ter menções honrosas. O americano é fissurado em nota. E isso faz sentido na cultura deles. Todo mundo sabe que o padrão de qualidade não é um estágio legal, não é a qualidade da sua advocacia, é a nota. É você conhecer direito. Então, aqui no Brasil não faz sentido, porque as notas são irrelevantes. Ninguém te pede o seu histórico escolar e te contrata pela nota. É uma coisa mais orgânica. Eu já tentei explicar isso aos americanos, eles não entendem. Então, em outras faculdades, eles não vão entender. Mas conhecendo a tradição no Brasil, aqui comigo as coisas funcionam de uma forma diferente, porque eu sei como é que funciona. Uma outra coisa, só para encerrar essa sua pergunta, né, é a questão da carta de recomendação. É completamente diferente também da realidade brasileira. O brasileiro não sabe escrever carta de recomendação no estilo americano. Então, isso é uma dificuldade para as pessoas serem aceitas nos Estados Unidos. O que nós fazemos? Nós pedimos a uma pessoa bem importante, João Glicério, professor João Glicério de Oliveira, que não nos conhece, para escrever coisas vagas e abstratas sobre a gente. Então, meu tio é amigo de uma ex-ministra do Supremo. Aí ele vai lá e diz assim, ministra, olha, o nome do meu filho é Paulinho aí, ó. Faça uma coisa bem bonita. O americano, primeiro, não sabe nem quem é essa ministra. Não faz. Não, o cara é um desembargador. Quem é esse desembargador? Lá, o nome aqui não faz o menor sentido. Então, o nome fica perdido. E o americano não quer isso. Ele quer uma pessoa que te conheça. Pode ser seu superior imediato. Não precisa ser o presidente do tribunal. E em vez de usar... E tem toda uma técnica de fazer carta de recomendação nos Estados Unidos que a gente não conhece. Em vez de você usar adjetivos vazios, uma pessoa maravilhosa, estudiosa, brilhante, essa pessoa que vai fazer a sua recomendação tem que dizer quem você é, academicamente, dar exemplo, como é como pessoa. Então, você tem que pedir uma recomendação a um professor seu, um chefe imediato, alguém que trabalhou com você, pode até ser um cliente. Tá? Agora, só uma coisa sobre a burocracia, você tem que enfrentar 2 ou 3 burocracias importantes. Primeiro, a aceitação na universidade. Depois da aceitação, o visto no consulado. E se você for funcionário público, você ainda tem que pedir a licença da sua instituição. Então, cada uma dessas fases tem uma estratégia, ela exige tempo, exige esforço. Entendeu? Eu preenchi uma carta para a Universidade Americana uma vez e tinha um formulário no site também. Ele pedia que eu indicasse características do candidato e também que eu indicasse uma espécie de ranqueamento dele dentre os alunos da turma. Turma e da sua vida. Isso. Ele estava entre os alunos mais relevantes, ele estava entre os 10% mais relevantes, 5%. Tinha isso na carta, no formulário do site, né? Então, por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o brasileiro não vai dizer nada disso. Ele vai falar um monte de generalidades. Tá, entendi. Maravilha, maravilha. Pronto, essa parte do ser aceito aí, essas 3 etapas, né? Aceito na Universidade Americana, a parte do visto, a parte da sua liberação funcional.
essa questão da nota é um dificultador, né? Porque aqui a gente é um dificultador em parte, porque as notas realmente são altas, então acho que não teria muita dificuldade em relação a isso. Agora, Uma coisa interessante é que pode parecer alta, mas não pode não ser, depende, varia isso. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles ranqueiam os alunos. Eles dão nota na curva. Então, eu sou obrigado a dar... Eu vou usar número de 1 a 10, tá? Eu sou obrigado a dar 10, mas eu também sou obrigado a dar 4. Eu sou obrigado a dar 5, e eu sou obrigado a dar 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho, assim, 10% eu tenho que dar 10. Então, essa coisa do professor brasileiro que diz 10 é só para Deus, 9 é só para mim, eu só dou a partir do 8, isso não existe, tá? Eu sou obrigado a dar 10, mas só 10%. E eu sou obrigado a dar 9, mas só 15%. E eu sou obrigado a dar 8. Então, é uma curva muito bem delimitada. Então, quando você vê a sua nota, você sabe exatamente a sua colocação. Então, a nota nos Estados Unidos tem uma informação que a nota no Brasil tem informação 0. 0. Tirei 10. Não sei se você foi bom aluno ou se o seu professor era uma pessoa generosa. Tirei 0, tirei 5. Pô, eu não sei se você é um relapso ou se o seu professor é daqueles que tem uma nota assim... Não. A nota no Brasil não tem valor nenhum, porque ela não indica quem você é. Nos Estados Unidos, ela tem um valor preciso de te colocar no ranking daquela matéria. E como eles têm a nota geral, a sua nota geral é tal, eles sabem mais ou menos onde você está, além do que a maioria das universidades americanas ranqueiam os alunos. Entendi. Não, maravilha, maravilha. Eu falei que a nota Isso brasileira... dá uma informação muito grande para quem quer contratar. Isso dá uma informação muito grande para quem quer contratar. E por isso que a coisa mais importante é a nota, porque você sabe exatamente quem é aquela pessoa. Não, eu falei que a brasileira podia não ter o mesmo parâmetro, porque você tem, às vezes, um aluno que tem um score 8, um score 9, você não sabe se ele, de fato, naquela instituição, está no topo ou está mais abaixo, porque não tem essa distribuição das notas, né? Como sempre. Não tem. Você não sabe nada. A nota no Brasil não diz nada. Nos Estados Unidos, ela diz com precisão milimétrica. E aí, dá para advogar depois do LLM? Veja, que dá, né? Depois do curso, o próprio visto de estudante dá direito a 1 ano de visto de trabalho. Vem assim, é um bônus do seu visto de estudante, é 1 ano, né, uma extensão do visto que se chama treinamento prático opcional. Em inglês é OPT, Optional Practical Training. É uma coisa que você quer, pode querer ou não fazer, mas te dá o direito de você trabalhar por 1 ano. Independentemente do bar. Independentemente do bar. Se você vai ou não conseguir o trabalho, é outra coisa. Você pode conseguir um excelente trabalho no escritório de advocacia maravilhoso, te pagando $200 mil por ano, que é o salário inicial do advogado num escritório desses bons norte-americanos. Você pode conseguir um bom trabalho ganhando $50 mil por ano. Você pode conseguir um trabalho que não te paga nada. E você pode não conseguir nada. Então, isso vai depender da sua capacidade de conseguir alguma coisa, dos seus contatos no Brasil, de sorte. Entendi. E você já falou que dá para fazer o bar, né? Essa é a coisa legal do LLM. Com apenas 1 ano de treinamento no direito americano, você tem direito a prestar o exame da OAB americana, que é o Bar Exam. Não é fácil passar. Não é fácil nem para os americanos. E você tem um monte de coisa contra você. A língua, você, em vez de fazer 3 anos, você fez 1. Em vez de ter morado aqui a vida inteira, você não morou, né? Para a pessoa que passou 1 ano
nos Estados Unidos apenas é difícil. E em algumas culturas são mais difíceis, né? Países menos desenvolvidos, o nível educacional é mais baixo, país de língua latina como o nosso, a dificuldade é maior. Então, é mais fácil para alemães, holandeses, podem ter uma facilidade um pouco maior, mas não é impossível. Todo ano, centenas de estrangeiros passam no bar. Se você for bom, se você tiver um bom inglês, estudar bastante, você tem uma chance de passar, mas não é uma coisa fácil. Nota vai ajudar. A Ângela está perguntando, a nota serviria para conseguir trabalho, só que tem um problema. Você vai ser um estrangeiro, então você não vai competir com condições de igualdade. Eu vou te dar um exemplo. Você precisa de uma advogada para fazer uma coisa. Você vai contratar uma advogada da Nigéria, que acabou de chegar, fez 1 ano de faculdade, ou você vai contratar um advogado brasileiro que está aqui há 15 anos? Né? Como eles vão nos ver lá. Vou contratar uma pessoa que é uma advogada brasileira, ou eu vou contratar um advogado americano. Então, é difícil conseguir emprego a pessoa sendo estrangeiro, mas não é impossível. Tem gente que consegue e tem casos de... E você pode conseguir desde o emprego top a empregos menores, numa possibilidade maior. O índice de aprovação do BAE, eu estou sem os números aqui, mas deve ser para americanos, porque vai variando. Eu diria que 85% para americanos. Mas, olha, é um outro sistema do Brasil. São 200 faculdades, todo mundo... Como é? 85% de aprovação ou reprovação? Aprovação, entre os americanos. Tá. São 200 faculdades, todo mundo leva a sério, todo mundo estuda e ainda faz os 3 anos e ainda estuda no verão, antes do... Todo mundo está querendo passar, tá? Então, o índice de aprovação, digamos, em Nova York, digamos, seja 85%, né? Se você não computar os estrangeiros. Os estrangeiros aí já deve baixar para 30, 40, né? Sendo que o índice de aprovação de um alemão é diferente do índice de aprovação de brasileiro. Mas aí que tá, é uma coisa muito específica da pessoa. Se você fez o curso com seriedade, se você estudou durante o verão para fazer o bar, você consegue passar. Tem brasileiro que passa. Né? E quanto é que custa o LLM? Que eu vi que a Elaine já perguntou aqui sobre bolsa, mas antes da bolsa, eu queria saber quanto é que custa antes da bolsa. Não adianta falar da bolsa sem falar de generalidade dos valores. Universidade nos Estados Unidos é uma coisa cara. O curso de direito também é caro. O aluno que faz 4 anos de faculdade paga caro, mais 3 anos de direito, são 7 anos de direito pagando caro. É caro para todo mundo. É caro para o LLM brasileiro, para o brasileiro que ia fazer o LLM, como é caro para os americanos. E é caro até nas faculdades públicas. Porque a faculdade pública tem um valor mais baixo, mas digamos que seja 20 mil, 15 mil dólares. É um valor baixo para os moradores do estado, porque a universidade pública é estatal. Moradores de outros estados pagam o mesmo preço de uma universidade qualquer. Então, para um estrangeiro, a universidade pública vai ter o mesmo preço de uma privada, porque eles vão pagar o preço dos moradores de fora do estado. Então, qual é esse custo da tuition, da mensalidade, da anuidade? Ele fica entre 50 e 75 mil dólares por ano. 50 a 75 mil dólares por ano. Que soa mais caro hoje por causa do dólar, que está a 5. Mas ele, com um dólar mais ameno, fica o preço de uma pós-graduação no Brasil, numa escola particular. Agora, você paga caro, mas você recebe muito em troca. O dinheiro é inteiramente revestido em você. Glicério, você esteve lá. O dinheiro é inteiramente revertido para você, ele é reinvestido.
E aqui eu quero fazer um outro parênteses, tá? Fazer um papo um pouco mais sociológico, político. Durante a presidência de Fernando Henrique, se falou muito, que era o período que estavam abrindo as universidades particulares, se falou muito que as melhores universidades americanas eram privadas. E isso impulsionou a criação de várias universidades no Brasil. Vamos fazer um monte de faculdade que vai aparecer uma Harvard aí. Eu me lembro bem da angústia, da dor que eu sentia com esse debate no Brasil. Eu já estava nos Estados Unidos, eu já conhecia a realidade americana e eu lia os debates no Brasil, eu via que as pessoas mentiam, era mentira dessas pessoas. Essas pessoas eram lobistas pagos por interesses financeiros para mentir. Então, aqui que eu vou falar o que eu quero falar. Eu só estou fazendo um prefácio aqui agora. Nem falei o que eu queria falar. As universidades de prestígio americanas, que são privadas, são todas sem fins lucrativos. Todas. Não existe nenhuma universidade de prestígio nos Estados Unidos que tenha fins lucrativos. Nenhuma. Glicério, me pergunte aí. São quantas as universidades de prestígio com fins lucrativos? Pergunte. Quantas? Nenhuma, Glicério, nenhuma. E o americano vai gargalhar na sua cara se você falar que uma universidade com fins lucrativos pode ter prestígio, tá? Não existe. Todas que são, ou são públicas ou são particulares, e todas são o equivalente a uma fundação, tá? Eu diria até que as universidades com fins lucrativos são universidades de beira de estrada. Literalmente, eu não uso essa palavra à toa, não. Literalmente, elas ficam na beira da estrada, num shopping assim, desse strip mall. Raramente essas universidades têm seus nomes reconhecidos além de 50 quilômetros de distância. Algumas são mais conhecidas porque elas estão nas beiras de estrada em todo o país. Eu não vou citar aqui para evitar judicialização. Mas ninguém conhece, ninguém respeita. Muitas são picaretas que visam as pessoas mais pobres e mais vulneráveis dos Estados Unidos, muitas delas com investigações e problemas jurídicos por práticas predatórias, por mentir, e práticas predatórias de consumidor. Então, essas universidades privadas do Brasil, que foram criadas no governo, possibilitadas pelo governo Fernando Henrique, aumentaram muito com o aumento do crédito educativo, especialmente no governo Lula. Não é uma conversa política, não é um ataque a ninguém, mais uma vez, boas intenções dos governos de Lula e Fernando Henrique que tiveram um resultado catastrófico. Não é uma questão política aqui, eu não estou tocando um ou outro, mas, cronologicamente, a iniciativa e o objetivo era esse, mas o que aconteceu foi que a gente importou essas universidades predatórias dos Estados Unidos, essa ideia das universidades predatórias dos Estados Unidos, autorizando o seu funcionamento e aumentando o crédito educativo. Boas intenções que foram um tiro pela culatra no Brasil. Já que eu falei mal, vou falar bem. Uma outra coisa boa, a criação dos institutos federais. Aí o governo Lula deu dentro. Fez a criação dos institutos federais, que era uma universidade pública para interesses de uma camada mais baixa e de uma profissionalização diferente do Brasil, que seria talvez o equivalente aos community college aqui. Então, isso me preocupava, não, me angustiava muito na década de 90, né? E deu o que deu, é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Você falou de despesas. Você falou de despesas. Veja, quando eu cheguei e aí eu via a estrutura da faculdade, é um negócio impressionante. As salas, os móveis, o retroprojetor não, né? O projetor
O projetor é de qualidade industrial, um projetor gigante. A luz, você não precisa apagar a luz para ver com extrema qualidade a imagem que o projetor coloca na parede, na tela, né? Então, é impressionante o investimento que é feito na própria instituição. Então, a biblioteca, a estrutura da biblioteca, a estrutura das salas, o refeitório, é uma faculdade... E veja que a gente estava numa faculdade já bem antiga, bem tradicional, que tinha um prédio novíssimo, né? Novíssimo para o curso de Direito. Então, tudo de primeira linha, de ponta, os móveis, os ambientes, tudo pensado, inclusive, para que o estudante tivesse todas as condições para alcançar os seus objetivos. Impressionante. Impressionante. Os alunos da biblioteca têm salinhas que podem pegar, é tudo feito para te ajudar a vencer as dificuldades de estudar. Tudo é pensado profissionalmente para te ajudar. Quando a gente vê no Brasil que a gente acha que tudo é feito para te atrapalhar. Aqui tudo é feito para te ajudar a você dar o melhor de você. Só para você ter uma ideia, o custo não é de 50 a 70 mil. O orçamento da universidade só é coberto 30% com esse pagamento. Foi o que eu te perguntei quando eu cheguei. Foi o que eu te perguntei. Gente, a conta não fecha. Se é 50, não 70... fecha. Eu me lembro que você falou. Você disse, gente, com o que tem aqui, como é que paga? A mensalidade tem que ser 100 mil, 200 mil. A minha universidade tem $1 bilhão só de caixa, do qual ela usa 4% por ano. Entendeu? E o resto vai crescendo e aumentando com novas doações. Então, embora seja... Veja, toda economia é diferente, entendeu? Aqui no Brasil, tudo é barato e com pouco dinheiro. Nos Estados Unidos, tudo é caro e com muito dinheiro. Termina fazendo a mesma coisa, mas é em outro patamar. Não, e você sempre falou disso, que só 30% dos custos da universidade são pagos com as taxas escolares. Aí você tem a questão do fundo, né? O fundo que paga as outras despesas e tal. Quando eu cheguei, eu achei, olhando de fora, eu achava caríssima a taxa escolar. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, tá barata demais. Você me ligou, você disse, Gide, como é que eles conseguem isso com o que cobram? Eu perguntei exatamente assim, Gide, como é que paga a conta? Como é que paga a conta? Não fecha. Não fecha. Você falou, não fecha. Você tem experiência e você viu que não fecha. Então, é caro, mas aqui tem uma cultura. Aí a gente vai ter que abrir outro parênteses, que eu não vou agora, que você já está cansado, está com os olhos fechadinhos assim de quem está com sono. Não, meus olhos são assim. Meus olhos são assim. Tem toda uma cultura de doação, de dar dinheiro para as universidades. Vantagens tributárias para você doar dinheiro para as universidades. Bertino está perguntando aqui se o custo do LLM, o custo de direito e o doutorado é semelhante. O custo é igual. O custo é igual. Agora, você está falando dos custos. Tem outras despesas também. Sim. Uma despesa é aluguel, que é um valor muito variável, que depende se você vai sozinho, se você vai com cônjuge, ou se você vai com filhos, né? Então, vai variar. Nova York vai ter um preço, cidades grandes vão ter um preço. Syracuse, por exemplo, é uma cidade pequena. Então, esse valor pode variar entre $500 por mês para uma pessoa sozinha, $500 por mês, aí você vai ficar num quarto junto com outros estudantes em outros quartos. Super legal. Até 1.800, 2.500 se você vem com filhos, né? Você também vai ter que fazer um plano de saúde também, que deve ser $1.000, $2.000. Comida é o mesmo que no Brasil, você vai deixar de comer aqui para comer lá. Agora, tem uma possibilidade de compensação. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tá? Você vai ter novas despesas, mas você vai deixar de ter outras do Brasil, tá? Se você tem filhos, você não vai pagar a escola particular. Uma pessoa que tem 3 filhos em escola particular
o curso vai ficar de graça aqui, porque ela vai deixar de pagar para 3 pessoas. Se você mora de aluguel, interrompa o seu contrato, saia do seu aluguel. Se você tem uma casa própria, alugue a sua casa. Com esse valor, você já vai ter um pouco mais de dinheiro nos Estados Unidos, paga o seu aluguel. Entendeu? Rodrigo perguntou por que não tem uma cultura de doar para a instituição. Primeiro, porque a instituição não quer. Não tem um cofre para botar. Onde é que vai botar? A instituição não quer. Alguém pode querer dar dinheiro e a instituição não tem cofre para botar. Não tem onde botar o dinheiro, nunca criaram. 2, vai haver protesto. Porque se você aceitar, que não é mentira, é verdade, eles estão certos. Se você aceita dinheiro, você está se vendendo. Tem a questão da universidade pública, gratuita, você aceita dinheiro. Teve um escritório de advocacia que fez uma sala lá para a USP. Os professores caíram de pau porque ia colocar uma plaquinha com o nome do escritório. Né? Bertino, você falou o seguinte, nossa instituição rejeita a doação de livro. Bertino, minha coleção de direito, eu tinha milhares de livros. Americanos, italianos, franceses, brasileiros. Eu devia ter, sei lá, uns 4.000 livros, eu como processualista. Eu liguei para a Faculdade de Direito e disse, quero dar os meus livros. Vocês querem? Não, aqui está o telefone da Biblioteca Central. Na Biblioteca Central, eu vou pegar meu livro e vou jogar fora. Liguei para várias universidades e perguntei, meus livros não são ruins. Foram os meus livros do meu mestrado, que eu guardei por um tempo. Chegou um tempo que eu não conseguia. Meus pais estavam com uma biblioteca dentro da casa deles e eu já estava morando no Brasil há 20 anos. Ia ter que pagar $30.000 para levar meus livros brasileiros. Já tenho a minha biblioteca aqui, que também é imensa. Tive que me desfazer. Eram livros clássicos, eram livros importados, livros de mestrado, livros de doutorado. Eu liguei para a Faculdade de Direito da Federal da Bahia e disse, tenho livros bons. Vocês querem? Não, nós temos uma sala cheia de livro que a gente não catalogou ainda e está tudo jogado ali, sendo comido pelas traças. Então, essa pergunta de por que não tem cultura de doar, eu não tenho a cultura de querer receber. Eu tenho uma mágoa grande, porque a minha biblioteca não era pequena, minha biblioteca era boa, com livros de qualidade de pesquisa. Todos os livros de processo civil do Brasil eu tinha, porque eu investi na minha coleção. Só que aí eu cheguei aqui e investi em outra e tal. Angela Muji está perguntando qual o destino dos meus livros. Eu vendi por uma bagatela para um vendedor de livros, porque ou eu jogava fora ou eu vendia, porque nenhuma faculdade de direito da Bahia quis. E eu até levaria, eu carregaria, eu queria que meus livros, eu tinha afeição por eles, tivessem um destino. Né? Então, bem, aí já é uma tristeza pessoal minha, eu tenho vontade até de chorar, porque... não vou fazer essa vergonha com você, não, mas eu passei um período de faculdade, um período de mestrado, de doutorado, acumulando livros em São Paulo. Eu era daquele que ia para lá, comprava livro, pegava o livro usado, comprava livro novo, ia nos sebos, vendi meus livros de volta para os sebos. Né? Queria dar de graça para a Faculdade de Direito da Bahia, eles não quiseram. Deixaria até que eles viessem escolher os que eles quisessem. E não quiseram. Bom. Uma pena. Alguém perguntou de bolsa. Isso, não, calma. Você tem mais alguma outra despesa dentre as que você mencionou? Aluguel, alimentação? Eu pense, não sei se alguém está perguntando aqui. Vê se alguém perguntou. O Scott Turow, primeiro ano, tá? Exatamente. É isso aí. Não. É isso aí. Ele é o Scott Turow, o primeiro ano, que em inglês se chamaria 1L.
esse livro que Matheus está mencionando é fantástico. Vale a pena ler também. Tá? E você vê exatamente custo do livro do LLM. Veja, o curso é tão caro que o custo do livro termina sendo uma coisa irrelevante. Mas compute você ter que gastar uns $500 mil de livros, além de tudo isso. Peraí, quanto? $500 mil? 500,000. Ah, tá. 500 mil. Barra mil, tá. De 500 a 1.000. 500/1000. Meu querido, e tem possibilidade de bolsa? Veja, cada universidade tem sua política de bolsa, tá? Algumas universidades são muito ricas, podem ter interesse em receber os alunos, mas, em geral, também podem não ter, né? E elas podem conceder bolsas generosas. Outras são menos ricas e até usam os alunos para ganhar dinheiro. A universidade onde eu ensino, né, em Syracuse, ela dá bolsas parciais para os alunos que eu indico. Tá? Então, nos últimos 5 anos, eu tenho sempre conseguido uma bolsa de 50% do valor. Nos últimos anos, eu tenho conseguido uma bolsa maior, mas que eu prefiro nem dizer qual é o valor, né? Porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir essa bolsa, não quero criar expectativa. Então, mais uma tuition que custa tipo 57, fica $20 mil. Continua caro por causa do câmbio. Outra coisa, eu vou quando o câmbio acabar, diminuir. Você pode não vir nunca, por todos os motivos que eu já falei. Tá? Meu querido, já caminhando para o fim. Eu sei que estava muito bom, muito legal. As pessoas estão aqui ainda, atentas. Tem algumas perguntas aí também que o pessoal quer fazer diretamente. Eu vou daqui a pouco abrir os microfones. Mas eu queria saber em que a sua universidade atual, né, a Universidade de Syracuse, pode ajudar os alunos da UFBA que querem estudar nos Estados Unidos. Já coloco aqui o nome da universidade, inclusive. É a Syracuse University College of Law, para que eles possam pesquisar. E como é que ela poderia ajudar? E eu aproveito também para colocar aqui no chat um link de ouro, que é o link do professor Gide. É tão altruísta e desprendido que ele dedicou seu tempo a elaborar um manual para ajudar as pessoas que querem estudar nos Estados Unidos. Disponível lá gratuitamente, é só você baixar o manual do professor Gide. Então, você vai conseguir lá informações preciosas, além, é claro, das que ele deu aqui. Mas, meu querido Gide... lá tem coisa cultural também. Vou só contar umas histórias. Eu não quero acabar, porque tá gostoso. Deixa eu contar 2 histórias culturais aqui. Os Estados Unidos é cheio de armadilha. Primeira armadilha. Eu passei os primeiros 15 anos aqui e os primeiros 10 anos de idade da minha filha cantando o parabéns para você e batendo palma. Parabéns para você. O americano não bate palma. Então, na roda, eu era o único batendo palma. Imagine a situação em que tem 40 pais, 15 crianças, e você lá, happy birthday to you. É o único batendo palma. Ninguém batendo palma. Aí, eu demoro de aprender as coisas, 15 anos de morado aqui, eu parei assim, por que eu sou o único? Aí eu parei de bater palma e aí eu vi, não bate. Está lá, eu vou poupar você essa vergonha se você ler o meu guia. E a Ângela Munge aqui acabou de dizer KKK. É uma outra coisa que está no guia. Pelo amor de Deus, quando falar com um americano, não diga KKK.
Não escreva kkk. Por quê? Primeiro que em inglês a letra K é K. Então ficaria KKK. Não quer dizer nada, não é rir. Não tem um som de kkkk. Segundo, kkk é a Ku Klux Klan. Então, se você está falando uma coisa, a pessoa vai lá e bota kkk, a pessoa vai dizer assim, porra, tem alguém, vai te tirar do grupo imediatamente. Ó, tem alguém da Ku Klux Klan aqui no grupo e te tira. Então, não bote kkk, bote ré, ha. RS também não funciona, porque risos em inglês não dá. Tem todo um contexto cultural interessante, aí, umas armadilhas culturais. Essa da kkk e de bater palma aí no Happy Birthday. Happy Birthday, não bata palma, porque você vai ser o único. Claro, pode ser que alguns países, alguns estados, pode ser que alguém bata palma, não é impossível. Mas, em geral, o americano não bate palma no parabéns. Você vai ser o único idiota por 15 anos, todo mundo te olhando e perguntando por que esse imbecil gordo horroroso está batendo palma no nosso Happy Birthday to you. Vergonha. 15 anos para perceber que você era o único. Eu nunca disse que eu era inteligente. Eu nunca disse que eu não posso ser generoso, você falou, eu não reclamei. Mas eu nunca disse que eu era inteligente. É porque quando você está batendo, você está vendo barulho. E culturalmente, todo mundo sempre bateu na sua vida. Não ria assim, não, Glicério, porque já está me deixando... Você está rindo mais do que eu esperava que você risse. Já está tendo muito prazer com isso, Não, já está vermelho, Glicério. Eu me arrependi. Não era para você ter aproveitado tanto essa história, não. Não, desculpa. Tá desculpado. Voltando à pergunta. Em que a Syracuse University pode ajudar os alunos da UFBA que querem estudar nos Estados Unidos? Veja, além da bolsa, né, essa minha relação com a universidade ajuda a evitar muita burocracia na aceitação. Então, eu dou um tratamento, já me falaram, assim, gente, você dá um tratamento artesanal para a gente. Eu faço uma entrevista, eu dou conselho, eu digo o que é bom para você, o que não é, se você deve passar 1 ano e meio, deve passar 1 ano, se você consegue o trabalho com a licença e tal. Então, você não precisa nem do TOEFL, você não precisa nem me provar o inglês, porque eu faço a entrevista e eu digo assim, meio que chutado, eu digo, você precisa fazer 3 meses de curso e tal. E eu aceito as pessoas com inglês, que outras escolas não aceitam, eu aceito com seu inglês a aperfeiçoar, desde que você faça o curso de inglês intensivo, né? Também, como os que eu recomendo, não precisa de carta de recomendação, porque já vem com a minha recomendação. Eu exijo menos documentos, não precisa fazer tradução juramentada de documento, né? E é isso. Se alguém quiser conversar sobre o assunto... Já adianto aí que o professor Gide até não colocou isso de forma explícita, mas ele tem muita moral lá. Muita moral. Para conseguir as coisas que ele consegue é porque a sua competência, sua capacidade, a sua inteligência fizeram com que aí eu não posso aceitar. E veja, quando eu cheguei lá, eu percebia isso claramente, né? Os acessos que ele tinha. Porque lá, a informação que eu recebia é que o professor universitário lá é tipo jogador de futebol. Que os melhores têm o seu passe comprado, a Universidade de Syracuse foi que comprou o passe do professor Gide. Então, a gente é o Messi de Syracuse, entendeu? É o Messi de Syracuse. As aulas são disputadas, os alunos brigam por uma vaga na sala dele. É um orgulho para a Bahia, para o Brasil, né? Que a gente tem um professor lá, que as aulas sejam tão disputadas, que tem tanto que já passou por algumas universidades, que uma vai comprando passe e aí ele vai... por isso que ele é só professor, porque lá os professores ganham muito dinheiro, né? São muito bem remunerados, aqui no Brasil. Por isso que ele pode ser só professor. Se é que a gente pode usar o só antes do professor, né? É tudo isso, né? É só professor, eu sou só professor. Alguém me perguntou aqui o meu contato, estou colocando meu WhatsApp. Que é um dos poucos americanos que usa o WhatsApp, né? Porque a maioria usa o SMS. Não, americano não usa o WhatsApp.
Alguém perguntou se eu advogo. Não, eu dou parecer, mas eu não advogo. Eu percebi lá que o pessoal não gosta muito do WhatsApp lá, não. Usa mais o SMS lá. É. Meu querido, alguma recomendação final, algum conselho? Foi espetacular, tipo assim, foi fantástico, assim, tanto pela informalidade que você colocou nessa conversa, você permitiu que a gente interagisse, né? E que as pessoas se sentissem aqui em casa. Foi muito bom, muito legal para um evento online. Eu permiti até que as pessoas ligassem o microfone agora. Quem quiser fazer alguma pergunta direta, professor Gide. Eu acho pouco provável que o professor Bertino não faça, ele já ligou o microfone, inclusive, né? O professor Bertino seguramente vai querer fazer uma pergunta viva voz, como é natural do mestre Bertino. Professor Bertino? Você me complicou. Na verdade, eu ia parabenizar a Gide, dizer que eu conheço de muito tempo, sei que ele é inteligente, ia fazer a defesa, mas ele já fez. Né? Essa história é instinto. Você bate para... E foi ótimo, essa dica foi sensacional, porque é o tipo da coisa que você faz por instinto e não pensa mesmo. Realmente não pensa. Fico imaginando. Mas era só isso, dizer... já tive a oportunidade de conversar com o Gide algumas vezes, e tudo que ele disse que está dizendo é verdade. Ele ajuda muito a quem tem interesse em ir, e realmente é como ter uma ponte. Tem uma ponte para uma experiência de vida que pode mudar, né? A trajetória de alguém. Hoje, de mais uma vez, aí eu falo como professor daqui da casa, mais uma vez você mostra essa generosidade que João fala, né? Que se traduz em disponibilidade, em querer ajudar, em estar sempre acessível. Certo? 10. É só agradecer mesmo, né? Dizer que aprendi. Só achei que, viu, João, a pergunta pode ser para alunos e professores que queiram ir. Né? Essa é uma coisa até que um dia eu penso em ir, mas eu estou entre aqueles que diz que está esperando um bom tempo e que eu já aprendi que a gente já me deu a indireta. Indireta? Total, no nariz. Nós temos conceitos diferentes do que é uma indireta. Por exemplo, eu fui ser sutil, já me deu essa direta no nariz, está doendo até agora, mas é para aprender. Obrigado, Gide. Um abração, saudade. Claro, isso vale para alunos, vale para professores. Muda a sua vida. Qualquer experiência internacional muda a sua vida. É verdade. Estão todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, quiser fazer um comentário, já deixei o meu WhatsApp aí no grupo. É só me procurar. Meu querido, mais uma vez, muitíssimo. Você colocou o WhatsApp para mim. Tá botando no grupo já, beleza. Mas depois eu botei no grupo. Rodrigo, vai falar? Não, queria só dizer que, eu gostei muito, muito mesmo, e essa mudança cultural, assim, né? Esse entender essa cultura diferente, por exemplo, essa questão da competitividade que você falou mesmo, eu não sinto muito isso, com poucas exceções, né, na Universidade Federal. E na minha realidade, assim, não vejo muito essa competição como existe nos Estados Unidos. Não sei até que ponto isso é 100% positivo ou nem tanto assim, essa questão, porque sempre fala a cooperação entre as pessoas e essa cultura norte-americana muito da competitividade, mas em relação a essa questão dos ex-alunos, da doação, eu lamento muito isso, Gide, e queria muito estudar um pouco isso. Até se você pudesse sugerir um pouco dessas... Fico imaginando quanto você viu que era mentira, que era, né, um estelionato educacional. Estando daí, né, estando de fora, você conseguiu perceber mais isso. E a gente já tem mais de 1.800 faculdades de direito no Brasil. Então, se aí são 200, a gente tem 1.600 e pouco a mais. Então, e nem por isso, né? E o fato de não ter tantas matérias assim, né? Como a gente fica brigando, tem que ter civil inteiro, aí não, aí as pessoas escolhem as matérias e tal, e mesmo assim o curso consegue ter digamos assim, uma seriedade maior do que muitas faculdades de direito do Brasil, do que muitas, muitas e muitas e muitas, né? Mas queria agradecer, para mim foi excelente, quero depois compartilhar esse link do YouTube com
com os alunos. Um abraço forte aí, obrigado mais uma vez. A Aline fez um comentário aqui que demoraria muito tempo para reunir toda essa informação que eu coloquei num só lugar. Você falou uma coisa, Rodrigo, me lembrou daquela tristeza minha na época do governo Fernando Henrique, que iam os ministros, as pessoas, dizer não, as melhores universidades americanas não são públicas. Olhe Harvard, olhe isso, olhe Yale. Não falavam que eram umas universidades sem fins lucrativos. Não explicavam a realidade. E eu ficava me mordendo. Na época não tinha rede social. Que se eu tivesse uma rede social, eu tentaria expulsar isso, colocar isso e dizer, gente, isso é uma mentira. Essa pessoa está mentindo. Ela sabe que a universidade não é só privada. Ela é uma universidade privada com fins lucrativos no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, sem fins lucrativos. Foi uma angústia muito grande ver essas pessoas que iam fazer a publicidade, escreviam artigos em jornal, iam falar em reportagem, o quanto as universidades, para dar publicidade à ideia de abrir mais universidades, mas não contavam toda a verdade. Então, é uma angústia muito grande quando você sabe que as pessoas estão mentindo, não estão dizendo a verdade, e você não pode fazer nada. Eu não tinha voz. Eu estava aqui no Brasil, não era época de Instagram ou Twitter. Você não podia desmascarar e dizer esse canalha aí está mentindo e jogar areia no motor dele, entendeu? Gide, só acrescentando uma coisa, eu estive recentemente no Chile num congresso do Comped sobre educação e já são mais de 2.200, se eu não me engano, 2.237 faculdades de Direito. Agora, Gide, de certa forma, também, se eles usaram uma lógica que só existe no Brasil. Porque a discussão no Brasil, eu estudei isso quando eu era estudante da faculdade, quando éramos colegas, é que a universidade só pode ser pública e gratuita ou privada e paga. E na época eu fiz um estudo das americanas, que casa, isso tem muitos anos atrás, nós éramos estudantes, que casa com tudo que você disse. Lá a questão não é pública ou gratuita, todas são pagas, embora todas também tenham sistemas de bolsa integral, parcial, bolsa para esporte, etc. Então, a primeira diferença é essa. Na época, inclusive, os índices, eu estudei isso, a universidade pública, o índice de contribuição das matrículas era em torno de 25% e das privadas era 27% no custeio total, ou seja, em uma delas, na época, chegava a esse preço, chegava a 30% do que era o custeio, que o custeio vinha, que é outra coisa que nós resistimos, Rodrigo, você que fala às vezes disso, vem dessas doações que são massivas e as empresas, as fundações criam fundos de investimento com seus recursos, isso é uma grande parte do custeio, vem disso. Então, há universidades que têm fundos monumentais, como Harvard, mas também há outra coisa que nós resistimos também, gente, a gente precisa abrir a cabeça. As universidades americanas, na época, eu não tenho esses dados atuais, mas elas, dentro da autonomia universitária delas, também arrecadavam com pesquisa, como elas recebiam recursos tanto do governo quanto recursos de empresa privada para desenvolver pesquisa de ponta dentro da universidade. Então, é uma coisa que eu chamo, né, o ganha-ganha. A empresa, ao invés de investir num próprio parque tecnológico, em pessoas qualificadas, ela usa o trabalho da universidade. A universidade, por seu lado, além de desenvolver tecnologia de ponta, pensamento de ponta, né, a tecnologia em direito também, em pensamento, ela está formando o aluno. Né? Então, um exemplo que eu dava naquela época, o aluno que participa de um programa para criar um plástico PET, que foi uma encomenda da Coca-Cola, ele depois está empregado, porque na hora que aquele plástico PET vai para a indústria, aquele aluno estava na equipe que desenvolveu numa determinada universidade. Celular, quase tudo num celular, smartphone foi desenvolvido em universidade pública com dinheiro público, inclusive americano. Então, nós resistimos à ideia de pagamento, mesmo do que se pode. Nós resistimos à ideia de doação, porque a doação lá é livre, inclusive o MIT, ele recebe doações altíssimas de empresas de tecnologia com a condição de eles decidirem onde eles gastam dinheiro, não tem interferência nenhuma. E nós resistimos a que a universidade capte recursos, certo? Do próprio governo, por exemplo, para desenvolver uma tecnologia de construção de casa popular, para desenvolver
uma questão de energia, rede 5G, nós resistimos porque achamos que a autonomia é ter só o dinheiro do próprio cofre e não decidir como é que gasta o dinheiro. Isso tem mais de 30 anos e continuamos na mesma. A universidade sem recurso, sendo driblada em alguns casos, né? São Carlos, que é a Universidade de São Paulo de Tecnologia Federal, tinha, na época, 90% dos professores PhD, mas eles tinham sistemas de acordos, de receber financiamento privado, desenvolver pesquisa e trazer resultado para a sociedade. Eu acho que nós temos muito para enfrentar nessa área, e talvez até, aí, por que eu estou dizendo isso aqui, foge um pouco do tema? Porque essa experiência, que você falou bem, que muda uma vida, não muda uma vida só porque muda a concepção individual da pessoa e dá a oportunidade de ver muitas coisas que lhe transformam, né, como indivíduo. Para mim, trazer essas experiências faz com que você, se for o caso de voltar ao Brasil, volte quebrando alguns paradigmas que precisam ser rediscutidos aqui. Ver uma universidade que funciona dessa maneira faz com que você perceba que a questão é outra, ou são outras questões. Mas era isso. Correndo atrás. Vamos sugar a Gide aí, suga a Gide aí. Não, eu concordo com o que você falou, só para uma coisa que eu me lembrei do que o Rodrigo mencionou, a competitividade, a questão norte-americana. Como eu falei, eu não sou nenhum americanófilo, não vou aqui dizer que é uma maravilha, tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas você falou o seguinte, pode não ter colaboração. Aqui tem muita colaboração entre professores, entre universidades. Então, tem competição, tem competitividade, tem doenças, inclusive pessoal, as pessoas sofrem, tem um problema da competitividade, que elas não entram na escola que querem. No Brasil também isso tem, quando você não entra numa escola que você quer e tal, quando você não tem a nota que você acha que merece, né? Mas aqui também tem colaboração entre os professores. Não vou nem falar bem nem mal, mas existem coisas boas em ambos os lados. Meu querido mestre Gide, te agradeço mais uma vez a disponibilidade, a generosidade de sempre, o carinho que você tem com a sua universidade, sua alma mater, que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Agradeço muito esse carinho que você sempre disponibilizou para a gente. Agradeço a todo mundo que ficou aqui, professor Francisco Bertino, professor Rodrigo Moraes, professor Daniel, professor Silvano, da FGV do Rio. Estou vendo aqui também Sara, estou vendo muita gente legal aqui. Miguel Camon entrou também, não vi se ele está aqui ainda. Então, muita gente, Thales está aqui também, Thaís. Muito obrigado aí a todo mundo que participou dessa live espetacular com o professor Antônio Gide. Mestre, obrigado mais uma vez, viu? Forte abraço. Obrigado, Glicério, por esse convite, por essa. Foi algumas partes era meio live, meio era terapia, meio live, meio terapia. Eu coloquei um monte de sofrimento aí, joguei no peso de vocês, no ombro de vocês. Muito sofrimento, é muito sofrimento. Mas também tem muita coisa boa. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Um abraço aí a todos e todas.